Alô? Feliz sábado. Tudo bem, igreja? Bom dia para vocês. Aos visitantes, tem algumas pessoas aqui, rostos novos que eu, pelo menos, nunca vi aqui na igreja. Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Espaço Novo Tempo. Sinta-se em casa. E essa aqui é a nossa família, que eu estou fazendo parte desde o início do ano. Está sendo muito bom estar com vocês, tá bom? Eu não sei se hoje, no dia de hoje, para a pessoa que está aí no seu lado, normalmente senta com a nossa família, você já se declarou para ela, falou que você ama ela, que você gosta dela, que você é importante, que ela é importante para você. Se você não fez isso hoje, então você declare agora que você ama ela, que ela é importante para a sua vida. Para você que está aí sozinho, eu tenho certeza que tem alguém que é importante para você. Então você pega o seu celular aí e você manda uma mensagem. Olha só, você é muito importante para mim, eu te amo muito. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. E eu sei que a distância às vezes machuca. Eu estou fora de casa, vamos dizer assim, já tem 7 anos em colégio interno e tal. Minha irmã está na Argentina, minha mãe está na Bahia, eu estou em São Paulo. Então, mas aproveita você que está aí perto da sua família, do seu filho, porque e muitas das vezes a gente perde a oportunidade de falar que a gente ama. A gente cai muitas das vezes na rotina do nosso dia a dia. Então que você faça isso agora, já fez. Para você que está mandando mensagem aí, fica à vontade. Mesmo se você estiver com a sua família, mas tem alguém que é importante para você, manda mensagem também. Amém? Eu quero fazer uma oração aqui para iniciar a nossa mensagem aqui. Oremos? Poderoso e amantíssimo Deus, muito obrigado por esse dia. Esse dia tão especial que é o sábado. Um dia separado para lembrar que você é o nosso Criador, que você está no controle de tudo, meu Deus, e muito obrigado por isso. Hoje vamos meditar aqui uma palavra que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que o seu Santo Espírito venha estar aqui, no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 1. A gente vai passando pelas etapas que aconteceram. Ok? Gênesis 1. Esse é mais fácil, acho que todos acharam, amém? Amém, né? Acho que não tem ninguém na misericórdia aí ainda. Ok? Gênesis 1 é bem fácil de achar. É o primeiro livro e o primeiro capítulo da Bíblia. E diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Ok? E assim foi sucessivamente o primeiro dia. O segundo dia, o que Deus fez? Separou o firmamento, ok? Lembra? Céus, terra, e assim foi em diante. E todo o final do dia, ele sempre falava uma coisa. Tá bom. Final do terceiro dia, nossa, tá bom. Tudo que eu fiz, bom. E vai, seguindo. No verso 14, ele foi, haja luminares. E aí no verso 26, ele diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequeninos animais que se movem rente ao chão. Ok? Só que, lá no verso 31, diz assim, e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Então, no final ali do sexto dia, foi diferente do final dos outros dias, porque ele só falou assim, foi bom. Só que agora foi muito bom. Quando ele fez eu e você, ele criou o homem, ele falou assim, foi muito bom. Meu trabalho está feito.
Só que muito bom aqui, no hebraico, significa tov meod. É algo impossível de se acrescentar algo, sabe? Então, vamos imaginar que você comprou um carro novo, e você está dirigindo ele e tal, e falou, cara, esse carro aqui faltou um pouco de potência. Se o motor dele fosse um pouco melhor, ou, pô, esse ar-condicionado aqui não gela. Só que quando Deus terminou a sua criação, não tinha nenhum defeito. Era perfeito. Não faltava nada. Não precisava tirar algo dali. Era perfeito. E o ser humano estava vivendo ali em um mundo perfeito. Impossível de se acrescentar e tirar algo. Era algo completo, sabe? E aí, no próximo dia, ele santificou o sábado. Ele descansou ali. E ele começou a dar algumas ordens para o homem. Qual era a sua função no Jardim do Éden? Só que, no final ali, no meio desse discurso, lá no capítulo 2, e a partir do verso 16 diz assim, e o Senhor, Deus, ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Certamente o quê? Morrerá. Okay. Então você imagina que eles viviam um mundo perfeito. Não tinha choro, não tinha pranto, não tinha dor. E eu fico olhando o mundo hoje como está, é só misericórdia. Sabe? Em todos os momentos, você não passa um dia sem receber uma notícia ruim. Mas por que isso aconteceu? Por que o nosso mundo está tão diferente? Por que estamos na situação que estamos hoje? E aí entra a história do capítulo 3. Vimos agora que eles não podiam comer da árvore do bem e do mal. Porque se dela comer, certamente o quê? Morrerá. Então vamos... Sabe o Salomão? Ele fala uma coisa que não há nada de novo debaixo do sol. Ok? Acho que todo mundo já ouviu isso, sobre isso. E nem a forma que Satanás tenta eu e você. Satanás estava aqui. Ele era o príncipe desse mundo. E ele queria fazer o homem cair. E o objetivo dele era fazer que Adão e Eva comessem do fruto proibido, ou do conhecimento do bem e do mal. E essa é a história do capítulo 3. E diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A primeira coisa que Satanás faz quando ele tenta eu e você, ele faz alguns questionamentos. Eu tenho uma dúvida, eu não sei. Eu sei quais são os questionamentos que Satanás faz para mim. Quais são os questionamentos? Quais são as tentações que você está passando hoje, ou talvez durante essa semana? Esses questionamentos afetam o que você acredita? O que Deus pediu para você fazer? Talvez um questionamento sobre o sábado? Sobre como você deve amar o seu próximo e amar a Deus? Como você deve criar os seus filhos? Quais são os questionamentos que estão passando pela sua mente? Esses questionamentos estão afetando os seus princípios? E como você está lidando com eles? E a gente vê como Eva lidou com isso a partir do verso 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Você sabe quando você conheceu uma pessoa naquele momento e ela acredita em coisas diferentes do que você acredita? Só que para você não causar conflito, você meio que ameniza o que você acredita? Deu para entender? Eva fez isso. Espera aí, isso aqui é o certo, né? Isso aqui é o que eu acredito e é o que Deus me pediu. Mas eu vou lá, conheço uma pessoa que ela não acredita no que Deus pediu para mim e não vive isso. E a gente começa a conversar e eu meio que deixo os meus princípios de lado. Porque quando Eva vai falar que se ela comer daquele fruto do jardim, ela fala que pode comer de todas, ela só não pode comer de uma, mas ela vai morrer. Você está vendo que a diferença da consequência é diferente quando Deus disse e quando Eva fala? Deus fala assim, olha só, se você comer do fruto, você certamente vai morrer. Mas agora, quando Eva vai falar, ela fala que vai morrer. E ela começa a dar ouvidos ao que a serpente está falando para ela. E parece que ela começa a botar isso na sua mente. Só que o próximo verso, que a próxima vez que a serpente fala, é decisivo. Verso 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E agora, o que a serpente fala? Isso que o seu Deus te falou, isso não é verdade. Você pode fazer o que você quiser. Você pode comer desse fruto. Você pode comer desse fruto. Patriarcas e profetas fala que a própria serpente, no diálogo entre a serpente e Eva, ela fala que ela comeu do fruto e por isso ela estava falando. Porque a serpente não falava. E algo que me impressiona muito é que Satanás dá a oportunidade de ser como Deus. No meio do verso 5, ela fala, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Serão conhecedores do bem e do mal. Eu posso te falar uma coisa aqui. A partir do momento que você escolhe fazer a sua própria vontade e pecar, você nada mais quer do que ser o seu próprio Deus. Você quer isso. Vocês lembram dos deuses antigos? Tinha o Deus do dinheiro, o Deus do amor, e eu escolhi o Deus que mais se adequava ao meu querer. Só que com o nosso Deus é um pouco diferente. A nossa vontade não deve prevalecer, porque a nossa vontade só leva à morte. A partir do momento que você escolhe pecar e aceitar os questionamentos que Satanás está te fazendo e fazer o que ele está te propondo, você nada mais quer do que ser o seu próprio Deus. Você acha que você é suficiente, que você sabe de tudo. E no próximo verso 6, diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também a seu marido, que comeu também. Gente, muita gente fala assim, o pecado é muito ruim, não sei o quê.
Mas aqui fala, é agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável. Muitas das vezes, os questionamentos que aparecem em nossa frente são justos, assim, perante o mundo. Aos nossos olhos, são lindos. Mas será que perante Deus, Ele é digno? O pecado é assim. Ele é bom. Ele é bom. Mas as consequências dele são muito graves. E aqui a gente vê qual foi a primeira consequência no próximo verso do pecado. Capítulo 3, verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Já se imaginou, imagina essa cena aqui, tentando cobrir a consequência do pecado com folhas de figueira. Hoje a gente tem um terno, tem uma roupa, só que Adão e Eva nem sabiam o que era isso. E eles olham para a árvore, veem uma folha de figueira, pegam aquela folha de figueira, tentam se esconder, se tampar. Estavam com vergonha um do outro. E aí Deus chega como sempre Ele fez, no final da tarde, para conversar com eles. Adão, Eva, eles estão escondidos. E aí Deus questiona ele, o que está acontecendo? E ele fala o que aconteceu, mas botou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. E aí Deus começa a declarar a consequência do pecado para cada um. Ok? Fora as consequências que já estavam visíveis ali, né? E eu quero ler com vocês aqui, que para mim, é um dos versos mais lindos da Bíblia. Se você não prestou atenção até agora, preste atenção só nesse verso, ok? Que é Gênesis 3, verso 21. Gênesis 3, verso 21. Eu vou ler aqui para ler a mesma versão que vocês. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Vocês lembram qual foi a primeira consequência do pecado? Foi a nudez. E Deus aqui, Ele pega um cordeiro, mata o cordeiro, faz uma roupa para Adão e Eva. E essa aqui é a solução do primeiro problema entre Adão e Eva. É o primeiro problema, a primeira consequência do pecado. E quais são os problemas que o pecado trouxe para você? Quais são as consequências? Temos consequências até hoje. Eu quero que você, individual, pense aí, quais são as consequências que o pecado trouxe para você? Porque aqui, nesse verso, não é só a solução do problema, mas aqui é a apresentação do plano da redenção para Adão e Eva. Olha só, meus filhos, Adão e Eva,
eu já sabia que vocês iam pecar. Então, eu fiz um plano, que hoje nós conhecemos como o plano da redenção. E aí fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo naquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, vocês lembram quando Isaac vai ser oferecido ali no holocausto? E aí quando o seu próprio pai vai matá-lo, e aqui é mais ou menos o que Deus fez por mim e por você. Ele falou assim: olha só, Isaac, Abraão, você já entendeu. É isso que eu precisei fazer, por amor a mim e a você. Isso é muito forte. E às vezes é difícil de digerir, sabe? E aqui eu estou vendo algumas crianças pequenas, acho que aqui a maioria tem filho, e um dia vai ter. E sempre quando o meu grande sonho é ser pai também, de construir uma família. Será que você daria o seu filho por toda a humanidade? E ontem eu estava em um pôr do sol, e aí a gente estava conversando sobre o amor de Deus, e aí sempre falam isso, né? Que quando o seu primeiro filho nasce, você começa a entender um pouquinho do amor que Deus tem por mim e por você. Hoje foi bem rápido, bem simples. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Que Deus tem um plano para vocês. O plano já foi feito. Jesus já morreu numa cruz por mim e por você. E aí? Quando Deus fez as vestes, Adão e Eva precisou vestir. Será que você quer vestir o plano da redenção? O plano da salvação? As tentações vão vir novamente. E você vai cair. Mas Cristo já morreu por mim e por você. Eu não sei qual é o problema que está na sua vida agora. Mas todos os problemas que são consequências do pecado, de uma escolha errada que você fez, ou talvez nem foi uma consequência da sua escolha, mas foi de alguém que está no seu lado. Cristo é a solução para esse problema. Você já colocou Cristo em primeiro lugar? Você já aceitou o plano da redenção para você? Quando o primeiro filho de Adão e Eva, ele nasceu, eles já acharam que aquele ali era o Messias. Que aquele ali era a sua salvação. Hoje temos o Novo Testamento todo para mostrar o que Jesus fez, qual é o seu poder e o que ele pode fazer na minha e na sua vida. Que nessa oração agora você possa entregar a sua vida a Deus. Que você possa aceitar esse plano da redenção. E quando os questionamentos virem, quando as dúvidas que Satanás propor para você virem, você tenha certeza do que você acredita. Você tenha certeza do que Deus quer para você. Deus só quer a salvação. Amém? Vamos orar? Oremos. Poderoso e amantíssimo Deus, vimos aqui que o mundo era perfeito,
não tinha dor, pranto, sofrimento. E hoje vivemos em um mundo totalmente diferente do que foi planejado lá do início. Mas tudo isso porque vieram questionamentos sobre o seu querer para a nossa vida. Hoje precisamos entender qual é o plano de Deus para a gente, o seu plano para cada um aqui. Vimos que você é a solução, que Jesus é a solução para todos os problemas. Desde o início, Deus sempre foi a solução de todos os problemas. Desde o início já tinha um plano para salvar cada um que está aqui. Por favor, meu Deus, que possamos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Que possamos vestir o plano da redenção e viver isso diariamente. Que possamos viver isso todos os dias e espalhar esse amor tão grande, tão poderoso por nós. Fique com cada família aqui representada. Que seu Santo Espírito venha estar com cada uma, guiando, protegendo, concedendo sabedoria, discernimento, Senhor. Que a sua vontade prevaleça. Que possamos entender o amor de Jesus por nós naquela cruz. Que Jesus continue intercedendo por nós. Nos perdoe toda vez que pecamos contra Ti ou contra alguém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.